Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano solteira. Aqui nós vamos conversar sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. Eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio de hoje é como ser mais assertiva no relacionamento. Como você pode se sentir mais segura em um relacionamento. Esse é o nosso tema de hoje, tá bom? Então olha só, hoje, todos nós, muitos de nós, vivemos tempos desafiadores na área dos relacionamentos. Hoje em dia, fala-se muito sobre autoestima, individualidade e solitude. E muitas vezes, a ideia de nos perdermos quando nos unimos a um parceiro acaba nos limitando de viver relações duradouras e com intimidade. No passado, o normal o que era? O normal era você se juntar com uma pessoa que fosse boa o bastante e fazer esse relacionamento continuar mesmo em meio a crises. E hoje já é bem diferente. Hoje queremos achar uma pessoa perfeita e sempre nos perguntamos se estamos realmente com a melhor pessoa que poderíamos estar ou se lá fora não existe alguém que se encaixa melhor no nosso senso de perfeição. Como explica a psicoterapeuta especializada em relacionamentos Esther Perel, hoje em dia, as mulheres querem que seu parceiro supra todas as necessidades que antes eram supridas por toda uma tribo ou por uma comunidade. O que elas querem? Elas querem paixão, segurança, excitação sexual, firmeza, parceria financeira, estabilidade, aventura, tudo no mesmo homem. Elas querem um homem que seja masculino, mas que ao mesmo tempo goste de se abrir sobre suas emoções. Querem um homem que tenha um corpo sarado, mas que não ligue tanto para as imperfeições dela. Querem um homem que seja leve, divertido, sério, comprometido, aventureiro. Elas aumentam muito as expectativas em suas parcerias, sem nem entender direito quem são e o que estão buscando. Muitas dessas expectativas que criamos são extremamente difíceis de serem atingidas. Por quê? Porque são contraditórias ou, em alguns casos, incompatíveis. Como definiu de forma certeira Zygmunt Bauman, vivemos em tempo de relacionamentos líquidos. E o que são líquidos? Líquidos mudam de forma muito rápida, sob a menor pressão. Isso que é ser líquido. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio do relacionamento líquido, na modernidade, os líquidos são impedidos de se solidificarem, ou seja, na menor dificuldade, na menor pressão, ela já se afasta. A temperatura é elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação, não dá ao fluxo uma oportunidade nem o tempo necessário para condensar e solidificar as formas estáveis. Ou seja, relacionamentos sempre foram desafiadores, mas hoje estamos vivendo um outro nível de desafio. Por isso, se você quer encontrar um relacionamento duradouro, você quer viver um relacionamento duradouro, isso vai exigir esforço, dedicação e comprometimento constante para que ele seja forte o suficiente para vencer a liquidez dos tempos modernos. Relações verdadeiramente extraordinárias e bem-sucedidas não chegam às pessoas porque elas têm sorte, porque elas encontram alguém com quem combinam perfeitamente ou porque tem uma química absolutamente fantástica. Não é isso. Relacionamentos bem-sucedidos, amorosos, duradouros e saudáveis acontecem com esforço, determinação e vontade de ambas as partes. Se não for assim, não vai funcionar. Quando falamos em relacionamentos duradouros, precisamos ressaltar o fato de que não é porque um relacionamento é duradouro, não é porque ele está durando muito, que as pessoas estão felizes dentro dele. Não. Pode ser que as pessoas também estejam felizes. Talvez por fora você tenha a impressão de que a maioria dos casais estão felizes, e vivendo a vida dos sonhos. Mas com o meu trabalho, na minha mentoria e nos meus atendimentos, eu vejo com clareza que grande parte das pessoas que estão em relacionamentos longos também passam por muitos tipos de conflitos. Então, analisando o padrão dos relacionamentos atuais, geralmente podemos identificar que existem 3 tipos de relacionamentos. O relacionamento que é 1 para 100, que o 100 é maior que 1. Nesse tipo de relacionamento, um dos parceiros se comporta como superior ao outro e usa seus poderes de forma abusiva, e ao mesmo tempo que faz tudo para que o outro se sinta diminuído e incapaz de viver sem ele. É aquele típico relacionamento abusivo, Não sei se você já viveu algum, mas você vai se identificar se você já tenha vivido, Então é um relacionamento composto por muito controle e muita dependência. Um controla e o outro é dependente. É o narcisista e a vítima. Assim, enquanto um exerce forte influência sobre o outro, este, por sua vez, cria um vínculo difícil de ser quebrado. O abuso tem a tendência de satisfazer o opressor
a qualquer preço. Dessa forma, torna-se submisso e dominado, se sujeitando a agressões emocionais e ou físicas, né? Então, é aquela pessoa que se vitimiza e encontra um abusador, né? Um relacionamento abusivo. Pode-se afirmar que em relacionamentos abusivos é comum experimentar sensações como inferioridade, isolamento, tristeza, medo e anulação. Então, se você já viveu ou vive uma relação abusiva, você precisa terminar agora, porque não é esse o caminho. O segundo tipo de relacionamento é o 50-50. Esse tipo de relacionamento tende a ser bem comum hoje em dia, principalmente porque vivemos em uma cultura competitiva que se estende para as relações. Nesse tipo de relação 50-50, onde parece que os dois são iguais, né? Ambas as partes vão querer sentir que tudo deve ser igual, tudo deve ser dividido de forma igual, né? Ambos devem trabalhar as mesmas horas e contribuir de forma igual nas finanças. Ambos devem se dedicar à mesma quantidade de horas, tanto para cuidar da casa, dos filhos, quanto para cuidar das finanças. Ou seja, o casal acha que eles são pessoas iguais. É um relacionamento que tende a funcionar, né? Tende a funcionar bem, inclusive a longo prazo, mas tende a ter pouca energia sexual. Por quê? Tanto o homem quanto a mulher assumem uma energia neutra, o que não gera polaridade sexual. É como se os dois vivessem 50-50. Não tem polaridade. O tesão, a tensão sexual vai embora. Geralmente, o casal do tipo de relacionamento 50-50 se sentem mais amigos e parceiros de vida do que amantes. É como se os relacionamentos se tornassem uma parceria de negócio que é conveniente para ambos. Imagine então que vocês decidirem ter um filho, né? Você, seu futuro namorado, seu marido. Segundo a psicoterapeuta familiar Laura Gutman, nos primeiros 2 anos, né, o bebê tem um vínculo essencial com a mãe, né? 2 anos é o bebê e a mãe. Até essa idade, o bebê não sabe diferenciar muito bem onde ele termina e onde começa a mãe. Então, durante esse período, um vínculo com a mãe é muito mais importante do que o vínculo com o pai, nos primeiros 2 anos. O natural dessa fase seria a mãe cuidar majoritariamente do bebê e o pai cuidar majoritariamente da mãe e das necessidades da família. Depois de 2 anos, né, aí a criança passa a ter noção da sua própria existência enquanto ser único. Aí sim, entra o papel importante do pai, que é quem vai levar a criança para o mundo externo e fazer com que ela fique independente do laço de dependência extrema da mãe. Então a mãe nos primeiros 2 anos e depois o pai depois de 2 anos. Só que imagine que vocês vivem nessa divisão de 50%, 50-50. Você quer que ele seja um pai que dedica a mesma quantidade de tempo ao bebê do que você. Afinal, as mulheres da geração passada lutaram tanto pela igualdade, né, não é mesmo? E aí você quer que ele troque a mesma quantidade de fraldas, que passe a mesma quantidade de tempo, né, ninando o bebê e pesquise com você tudo sobre o universo da primeira infância com o mesmo interesse materno. Imagina você fazendo isso. E aí muitas vezes o seu namorado, o seu marido, está trabalhando no quarto, está focando em prover para a família, mas você fica frustrada porque você deu banho 3 vezes seguidas no bebê, porque ele golfou 3 vezes, e você fica chamando o tempo todo o seu parceiro e ele se fecha emocionalmente porque ele fica confuso, né? Por quê? Porque ele foi biologicamente programado para quê? Para prover, para ganhar dinheiro. E aí a relação fica confusa. Ou imagine então uma situação na qual você está amamentando, né? E o seu marido fica te chamando para você poder ajudar a cortar a grama ou a lavar o carro, né? O quão frustrante seria isso? Então, homens e mulheres têm papéis diferentes na criação. Isso quer dizer que a mulher tem que fazer tudo nesse quesito de cuidar do bebê e o pai deveria somente prover? Não é exclusivamente, mas é preciso reconhecer que o homem e a mulher podem contribuir de formas diferentes para o bem da família, sem precisarem realizar as mesmas funções. Um relacionamento precisa ter equilíbrio entre dar e receber, mas isso não precisa ser feito da mesma forma por ambos os parceiros. Cada um, homem e mulher, eles podem dar para o relacionamento de forma diferente, visando sempre o crescimento e o bem-estar do clã, da família, né, como um todo. Então é como um time de futebol. Imagine que o atacante começa a reclamar que só ele ataca, né, que só ele chuta no gol, que a vida dele é muito difícil, e pede para que todos os jogadores do time também comecem a atacar. Né? Qual vai ser o resultado disso? Né? O time vai ficar sem meio campo, sem defesa, cada um vai ficar em posições, na mesma posição, e aí o time vai fazer o quê? O time vai perder. Então é exatamente isso que acontece também nas relações onde homem e mulher querem ser iguais. Esse relacionamento tende a terminar. Por quê? Porque acaba o tesão, acaba a tensão sexual. Os dois, nós não somos iguais. Homens e mulheres são diferentes. Então, o homem vai, de forma prioritária,
né, tomar conta das finanças da casa, e a mulher, de forma prioritária, vai cuidar do bebê e da casa, né, da energia da casa. Prioritariamente, não é exclusivamente. Então, a prioridade do homem é cuidar das finanças e prover. A prioridade da mulher é cuidar da criança. E assim, fica mais fácil de o relacionamento dar certo. Combinado? Beleza? Então, se você vive numa relação 50-50 hoje, onde vocês acham que são iguais, onde vocês ficam contando pontos, onde um tem que lavar a louça, outro lava a louça um dia, um leva o lixo um dia, outro leva o lixo outro, vocês vão virar bons amigos e não vão ter mais uma relação amorosa. Então, vocês precisam começar a mudar isso aí, tá? Agora, né, tem o terceiro relacionamento, que é o melhor, que é o relacionamento 100-100. Nesse tipo de relacionamento 100-100, nenhum dos envolvidos é uma pessoa carente ou dependente. Nesse tipo de relacionamento, os dois entendem que uma relação saudável não precisa ser o tempo inteiro 50-50. E eles transitam bem entre as polaridades, fluindo conforme a necessidade. É o tipo de relacionamento em que ambos oferecem o seu melhor, seguindo o que é naturalmente mais alinhado com a essência de cada um. Então, o homem dá o seu melhor de acordo com a sua essência e a mulher dá o seu melhor de acordo com a sua essência. Não existe competição. As duas pessoas formam uma dupla, um time, e se ajudam para que cada um conquiste as coisas que quer e se torne a pessoa que quer ser. Então, vamos voltar para o exemplo do time, né? Se um atacante tem características, né, de ser rápido, de chutar forte, né, ele vai ficar no ataque. Se um zagueiro é maior e mais forte, ele é mais lento, ele vai ficar na defesa para defender. O goleiro tem que ser mais alto, tem que ter uma mão grande. Então, cada pessoa tem uma característica específica no time. A mesma coisa no relacionamento, né? O homem vai fazer o quê? Vai prover, vai proteger, vai ganhar dinheiro. Ele sabe fazer isso melhor que a mulher. E a mulher vai dar a luz, vai dar o amor, vai dar o afeto, vai dar o carinho, né? A mulher sabe fazer isso muito melhor que o homem. Tá? Então, nesse tipo de relacionamento, valoriza e reforça as características positivas do outro e ajuda o outro a superar as suas dificuldades. E aí, mais uma vez, pensando novamente no modelo de futebol, né, cada um fica na posição que tem mais facilidade, certo? Cada um faz o seu melhor e assim o time vai ganhar e assim o time vai ser campeão. Então, o relacionamento é uma dupla, certo? Não é uma competição entre um outro, tá bom? Combinado? É mais um ponto desse relacionamento 100-100. É que cada um dos integrantes dá o seu melhor nas áreas em que se sente mais confortável e natural. Esse acordo entre o casal pode ser feito de várias formas. Eu vou dar um exemplo de divisão possível nesse relacionamento 100-100, né? Que dá muito certo e que eu faço com aquela hoje. E eu vejo que a maioria dos casais que são bem-sucedidos, meu pai e minha mãe, né? Eles seguem esse modelo. Tá? E como é que é esse modelo? Você, mulher, fica responsável por cuidar prioritariamente da casa, das refeições, da criança. Você é responsável por cuidar de você mesma, né? E da energia do relacionamento, né? E na casa, né? Tudo você. E porque você sabe que se você tiver com a bateria baixa e vazia, todo o resto do clã vai ficar sem energia também. Então, estar bem com você é sua prioridade, você se cuidar. Você pode até trabalhar, né, cuidar da sua carreira, ser independente, mas a sua função principal para o clã não é trabalhar, não é trazer dinheiro, é cuidar da família, cuidar do lar. No outro lado, ele, o homem, é o principal provedor responsável por prover, cuidar das finanças e das necessidades básicas da família. Ele cuida da sobrevivência da família para que esse não precise ser o seu foco. Ele cuida da mecânica, dos consertos, dos ajustes. Ele faz o trabalho pesado, fisicamente falando. Isso não significa que ele não possa fazer o serviço de casa, cozinhar ou cuidar das crianças. Na verdade, ele pode estar muito envolvido em todas essas coisas, só que essa não é a prioridade dele. Esse não é o papel principal dele. Isso também não significa que você não pode trabalhar e nem pensar em gerar receita. Claro, você pode, mas sustentar financeiramente a casa não é o seu principal papel, porque já tem outra pessoa fazendo isso. Então é como aqui em casa, né? Eu trabalho, aquele também trabalha, só que eu tenho a obrigação principal de prover, de trazer o dinheiro, de pagar as contas. Então, eu pago as contas de casa, o aluguel, a luz, o telefone, eu pago todas as contas de casa. E aquela cozinha, cuida da energia da casa, das plantas, ela cuida a gente contrata uma secretária, né, uma diarista aqui para limpar.
né? Então, eu tomo conta das finanças e a Keila toma conta da energia da casa e toma conta dela também. A Keila ela trabalha menos para sobrar tempo dela se cuidar. E quando ela se cuida, ela fica boa pro relacionamento, fica boa para mim, ela fica boa para ela também, né? Ela descansa, ela relaxa. Então, a mulher, quando ela está descansada, ela consegue ficar no seu feminino. E ela estando no seu feminino, ela apoia o homem a ganhar mais dinheiro, apoia o homem a ser mais provedor, apoia o homem para trazer mais dinheiro para casa. Então os dois ganham, tá? Combinado? Nesse tipo de divisão, o homem é o protetor e o provedor e a mulher é a nutridora, aquela que cuida da energia da casa, para que todos estejam felizes, leves, alegres, o máximo possível. Isso faz o quê? Isso evita as brigas sobre quem faz o quê, né? E para que ambos não saiam sobrecarregados. Como eu falei, essa é uma possibilidade, né? Mas se você começar a aplicar isso na sua vida, você vai ver que isso vai funcionar, tá? Porque aqui em casa funciona, porque em vários casais funcionam quando a mulher tem a prioridade de cuidar dos filhos da casa e o homem tem a prioridade de cuidar das finanças, tá bom? Para você conseguir ser mais assertiva no seu relacionamento, você precisa também fazer o quê? Você precisa também se permitir ser vulnerável. O feminino é a parte que simboliza o coração no relacionamento. Então você precisa primeiro se abrir. Um homem nunca vai abrir o seu coração para uma mulher que primeiro não demonstrou a sua vulnerabilidade para ele. Jamais. Você precisa primeiro mostrar essa vulnerabilidade. Ser vulnerável pode ser assustador no começo, mas pode se tornar um grande aprendizado e um lado muito recompensador de uma relação. Você se torna vulnerável quando para de tentar controlar tudo, quando para de querer liderar todas as situações com o homem, quando para de operar somente no racional, quando para de querer demonstrar que é forte sempre. Isso que é você ser vulnerável. E eu sei que isso pode ser assustador no começo, né? Pois quando você abre mão do controle, né? Só que você precisa fazer o quê? Você precisa confiar no processo. Veja bem, você não precisa ter 100% de confiança numa pessoa para você poder se permitir ser vulnerável para ela. Não. Você precisa confiar nos seus sentimentos e no fluxo da vida. É nisso que você precisa confiar. E eu sei que você pode ter o seu coração partido muitas vezes com pessoas que não valem a pena, né? Ou pessoas que te decepcionaram de alguma forma. E agora você tem medo, né, de se entregar, por isso você colocou essa armadura no seu coração. Eu sei que isso pode ter acontecido com você. Você tem tanto medo de se machucar de novo que você foge da intimidade, da conexão e da profundidade, atraindo só homens indisponíveis. Mas continuar fugindo só vai fazer com que você se feche mais a cada dia e no final do processo você vai estar completamente tensa, fria, travada e afastada da sua natureza feminina e ainda sozinha. Talvez você tenha decidido que você seria o próprio homem, já que você não pode confiar em nenhum deles. E nesse processo, você repete para você que se cansou dos homens, que você é independente e que você não precisa de nenhum macho na sua vida porque os homens não prestam para nada. Você repete para você que pode ter quanto sexo casual você quiser ter na vida, né, sem você ter que se envolver. Eu sei que você pode estar pensando isso. Você fica dizendo para você que você não precisa de homens, né, que homens não servem para nada além do sexo, mas na verdade você está alimentando a sua mente subconsciente de ideias que só vão te deixar com um vazio gigante e vão te afastar da energia feminina cada vez mais. Você tem repetido essas mentiras para si porque você quer se proteger. Você tem medo de quê? De perder o controle, você tem medo de se abrir, você tem medo de sofrer de novo. Mas essas mentiras só estão te transformando numa pessoa amarga e te impedindo de ter relacionamentos felizes. Como você tem medo de abrir o seu coração, sua mente subconsciente só te permite se atrair por homens o quê? Por homens que não querem compromisso, homens cheios de lixo emocional, homens sem energia masculina, homens narcisistas, né? Ou então homens que só querem sexo. Ou talvez até você tenha desistido desse mundo dos relacionamentos e já tenha até se contentado em ficar sozinha para sempre. Mas, mais uma vez, não é esse o caminho. Então, quando eu falo em você se permitir ser vulnerável, não estou falando para você poder se jogar de cabeça em qualquer relacionamento, não. Você primeiro vai checar a profundidade da pessoa. Eu não estou falando para você ligar para aquele homem no meio do dia dizendo que você está apaixonada e que você quer que ele seja o pai dos seus filhos. Não. Eu não estou falando para você cair numa crise de choro na frente dele se ele disser que não te quer mais. Não é isso. Ser vulnerável não é isso. Isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é estar conectada com o seu sentimento e sua intuição e se permitir ser guiada pelo seu coração e viver alinhada com a sua essência, correndo os riscos que você tiver que correr. Se você realmente estiver conectada com sua intuição, você vai perceber que você não precisa ter medo de se machucar. Por quê? Porque a sua intuição vai ser um guia, a sua intuição vai ser o seu GPS, a sua intuição vai te
guiar para o melhor caminho. A melhor forma de fazer isso é sempre estabelecer seus limites e determinar o que é aceitável ou não para você. Assim, você protege o seu coração, mas continua por ele ser autêntica e continua conhecendo novos homens. Esses limites, eles não vão permitir que você aceite, nada que seja prejudicial para sua vida. Então, só se entregue para o homem se você conseguir sentir a essência verdadeira dele. Às vezes, isso pode acontecer no primeiro encontro, mas isso é raro. Normalmente você vai precisar esperar em torno de 5 encontros para saber se ele merece que você se entregue ou não, o sexo ou não. Há conexões que são tão fortes que logo no primeiro olhar a gente já sente a essência da pessoa, Nós já sentimos que podemos confiar naquela pessoa, mas isso é raro. E para você poder fazer isso, você precisa estar com a sua intuição bem treinada e seu feminino bem aflorado. Então, caso esse não seja o seu caso, é melhor você esperar mais um pouco. A sua intuição é aquela sábia que mora dentro de você e mostra os caminhos que você vai seguir. Então comece a ouvir a sua intuição e seguir a sua intuição. Renato, me passa o que eu preciso fazer na prática para ser mais assertiva nos meus relacionamentos? Passo sim. Vamos lá, vamos falar agora da prática. O que você tem que fazer para ser mais assertiva nos seus relacionamentos? Como você pode ser na prática? Sedução e conquista fazem parte da nossa essência como animais. Todos nós temos essa essência de conquistar e seduzir. Muitas vezes nos lembramos desse fato no começo de um relacionamento, mas conforme essa relação vai se estendendo, tendemos a esquecer a importância, da sedução e da conquista. Por isso aqui eu listei algumas coisas simples e práticas que você vai fazer, para ser mais assertiva no seu relacionamento. Isso vale, se você ainda está em um rolo, em um caso, ou se você já está numa relação longa e duradoura, certo? Então vai servir nos dois casos. Lembrando que os homens também precisam fazer as coisas, serem mais atraentes para as mulheres. Isso não é só uma responsabilidade da mulher, não. Mas como esse programa aqui é direcionado mais para mulheres, a lista foi criada especialmente para mulher, para a energia feminina, certo? Mas os homens também têm que fazer a parte deles. Então aqui você vai aprender a fazer a sua parte. Então vamos fazer a sua parte e esquecer um pouquinho a parte dos homens, beleza? Primeiro passo na prática: desperte-o para os seus sentidos, desperte o homem para os sentidos dele. Na maioria das vezes, os homens estão vivendo em suas mentes, O homem é muito racional, o homem é muito prático, muito objetivo. Um dos maiores presentes que o feminino pode dar ao masculino é o quê? É convidá-lo de volta ao reino dos sentidos e fazê-lo sentir ao invés de racionalizar. O homem, o homem masculino, ele está sempre pensando, sempre planejando, Sempre tem um monte de coisas na cabeça dele, E ele não consegue acessar os sentimentos por isso. No entanto, quando ele está na presença de uma mulher feminina que expressa os seus sentimentos, ele também consegue acessar esses sentimentos, tá? Só que você vai fazer isso, Você vai ajudar isso. Um homem se apaixona por uma mulher que consegue tirá-lo de sua cabeça e trazê-lo para o seu coração. Muitas vezes, o motivo pelo qual o homem se apaixona por aquela mulher específica não tem nada a ver com a aparência física dela. Se você lhe perguntar, assim, nossa, mas por que você ficou com ela? O que te apaixonou nela? Ele vai dizer, não sei, Eu não sei, mas tem alguma coisa diferente nela. E essa coisa diferente geralmente é a habilidade que essa mulher tem de conseguir abrir o coração dele. Por onde? Pela abertura do coração dela. Por isso, tirar o homem do racional e ajudá-lo a conectar com seus sentidos é um dos maiores presentes que você pode dar para ele. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso de forma mais simples, oferecendo uma colher de comida que você fez e dizendo, nossa, você já provou isso? Olha que mistura de sabores, A Keila faz muito isso comigo. Fala, nossa, amor, olha como tá gostoso, experimenta. Ou então você se levantando e caminhando até ele e dando um beijo no pescoço dele. Ou então fazendo uma massagem nos pés dele por alguns instantes, ou aprendendo a fazer o melhor sexo oral que ele já recebeu da vida. Então quando você despertar esses sentidos, você vai trazer ele para perto de você. O toque, o paladar, o olfato, o som, isso tudo vai funcionar. E quando ele começar a sentir, isso vai trazer ele para perto de você, tá? E no momento que você fizer isso, ele subconscientemente será lembrado de que está ao lado de uma personificação do fluxo feminino da vida. Então ele vai entrar no presente com você, vai sair da cabeça, vai sair da mente, vai entrar no presente com você. Faz isso e depois me fala como foi. Segundo ponto, elogie o homem. Embora a maioria dos homens não seja predominantemente motivada por elogios, eles ainda apreciam muito um elogio genuíno.
né? Aquele elogio genuíno. Vou te ensinar como fazer. De fato, como muitos homens não estão acostumados a serem elogiados, quando eles recebem né, pode ser um choque e 2 vezes mais poderoso comparado a alguém que recebe elogios regularmente. Então, elogie o quanto ele é bom no seu trabalho, como você se sente segura nos braços dele, como ele fica sexy andando de skate ou andando de bicicleta, como os olhos dele brilham quando ele fala sobre o seu novo projeto, ou como foi gostosa aquela massagem que ele fez em você. Então, elogie ele. Não guarde os elogios para você, tá? Libere isso, porque isso vai dar mais confiança para o seu parceiro. E assim vocês vão estar mais conectados. Combinado? Terceiro ponto, fale sobre os seus sentimentos ao invés de exigir. Uma das reclamações recorrentes que mais fazem os homens desencantarem pelas mulheres é quando elas se tornam exigentes e mandonas. Então, cuidado. Mas o problema, na verdade, não está no fato de você pedir coisas, mas sim na forma que você faz isso. Por exemplo, você dizer assim, nossa, eu tô morrendo de fome. É diferente de você falar assim, nossa, por que você ainda não fez janta pra gente? Por exemplo, quando você diz assim, nossa, eu tô morrendo de fome, por que você ainda não fez a janta pra gente? Isso vai colocar ele na polaridade, né, feminina. Vai tirar ele da polaridade masculina. Agora, se você dizer assim, nossa, tô começando a ficar com fome. Quando você fala sobre o seu problema, isso é um convite, né, a qual ele pode responder com o prazer de estar satisfazendo uma necessidade sua, já que você está na polaridade feminina. Então, quando você relata um problema sutil, você desperta a energia masculina dele. Agora, quando você dá um comando, quando você manda ele fazer alguma coisa, isso vai colocar ele na energia feminina, tá? É uma mudança sutil, mas que gera uma grande diferença, tá? Isso é um exemplo de como a energia feminina pode conseguir tudo o que ela quiser, se ela souber contornar como um rio, sem bater de frente com uma rocha. Então, você vai sempre contornar, você vai sempre mostrar um problema que você está passando e você vai esperar que ele resolva esse problema. E não simplesmente mandar ele fazer alguma coisa. Você vai dizer assim, nossa, tô tão triste hoje, tô tão só, tô me sentindo tão carente. O que aconteceu, amor? Não, tô me sentindo carente. Ele vai dizer, então eu vou para casa mais cedo hoje. É diferente de você dizer, nossa, amor, mas por que você está demorando? Por que você não vem para casa? Por que você não fica comigo? É totalmente diferente. Então comece a falar sobre os seus sentimentos. Quarto ponto, mostre que você confia nele. Se você costuma ficar duvidando do seu namorado, do seu marido, isso inevitavelmente ele vai fazer com que ele se sinta ressentido, né, com você. O masculino precisa sentir a sensação de que o feminino confia profundamente nele. Dizer eu confio em você pode significar mais para um homem do que você dizer eu te amo. Você sabia disso? Então fale mais que você confia nele, ao invés de ficar cobrando, ao invés de ficar mandando, tá? Por exemplo, quando ele estiver no volante, solte o controle sobre como ele está dirigindo e qual a rota que ele está tomando. Confie na direção dele e simplesmente relaxe. Relaxe no fluxo feminino e confie na direção masculina dele. Quando vocês estiverem fazendo amor e ele estiver te penetrando no seu corpo, respire na presença dele, relaxa. Deixe que a presença dele possa penetrar o seu coração. Renda-se totalmente ao momento e confie na maneira que ele quer fazer amor com você naquele momento, tá? Então relaxa, deixa ele conduzir, deixa ele liderar também na hora do sexo. É importante que você se solte completamente. E aí, essa conexão sexual, né, vai melhorar o relacionamento de vocês. Quando ele fizer o jantar para você, não critique as decisões dele sobre o que ele escolheu para fazer ou sobre o que ele está cozinhando. Confie que tudo o que ele está fazendo vem de um lugar de amor e ele está fazendo o melhor que ele pode fazer para você. Então respire, solte o controle, aceite e receba. Quinto ponto, seja leve. Talvez um dos nossos maiores desafios como seres humanos é enxergarmos a vida com leveza. Principalmente quando estamos passando por coisas difíceis, né? Principalmente você, mulher. Mas isso pode ser trabalhado. A essência feminina é feita de quê? É feita de fluxo, como as águas de um rio que fluem naturalmente, contornando os obstáculos e caminhando pela vida sem querer controlar ou resistir. Isso que é energia feminina. A essência da mulher é essa leveza, como o descer das águas de um rio. E é essa, inclusive, uma das coisas que mais atrai um homem. É essa leveza. Então, você perde isso atualmente porque você está muito ocupada tentando cuidar de tudo, tentando ser uma super mulher, tentando resolver o problema de todo mundo. Então, um homem que está totalmente presente, ele percebe que se comprometer com essa mulher é viver em liberdade. Por quê?
porque ele é livre para viver seu verdadeiro propósito e ainda tem um mulherão ao lado dele apoiando ele, tá? Então comece a não levar a vida tão a sério, né? Nada é tão sério quanto você imagina. Uma hora você vai entender o porquê das coisas acontecerem, né? Então você vai se deixar acontecer, confie, relaxa e vai viver sem muito peso. Sexto ponto, entenda que o cérebro masculino funciona de forma diferente do feminino. Homens são presença. É isso que uma mulher quer mais do que qualquer outra coisa. Um homem que está completamente lá com ela, presente. Ela seguirá um homem desses até os confins da terra, porque sabe a preciosidade que é achar um desses homens. Está tudo bem, mas há um outro lado disso que as mulheres não gostam. Então, a principal característica do homem é a presença. Ele está com você, ele está junto, ele se fazer presente. Veja bem, a presença vem de um certo estado mental de ócio. É tipo um nada. Mas a maioria das mulheres não entende a atração de um homem pelo nada. Por quê? Porque as mulheres pensam que o homem tem o cérebro da mulher e não é. Ela acha que quando ele está quieto e parece pensativo, o que ele realmente quer é conversar e ser acolhido. E na maioria das vezes não. Na maioria das vezes o homem só quer espaço. Ele não quer nada, ele só quer aquele momento. Ele só quer ficar em casa, sozinho ali, trabalhando, fazendo as coisas dele. Ele só quer ficar, às vezes, na frente da televisão, sem fazer muita coisa, descansando do trabalho. E muitas vezes as mulheres acham que tem alguma coisa de errado com o homem. E começam a querer conversar, falar sobre as emoções, contar sobre o dia. Então, se você quer a atenção do homem, faça algo palpável no presente. O que você pode fazer? Faça uma bela comida, né? Depois passe para ele uma taça de vinho, ou você pode fazer uma massagem no pé dele. Na hora você vai ter o seu homem presente ali. Homens são simples. E vai funcionar muito mais do que uma simples discussão ou que uma simples conversa que você quer estar com ele. E por último, cuide-se. Encontre tempo para se cuidar, porque isso vai fazer bem para sua para sua autoestima. E ter autoestima é fundamental num relacionamento. E falando sobre relacionamentos, é importante também que cada parceiro se esforce para se manter fisicamente atraente para o outro. Isso é muito importante. É muito comum a gente ver casais que depois de um tempo juntos engordam muito, ficam todo o tempo em casa usando roupas velhas, né? Não corta o cabelo, muitas vezes não toma banho. Então, se cuide e fique bonita primeiro para você, né? E depois, segundo, para alimentar a atração que o seu parceiro tem por você. Lembra de uma coisa, os homens são visuais. E sim, eu sei que aquelas calcinhas velhas são as mais confortáveis, mas não menospreze o poder de uma lingerie bonita. É possível achar lingeries bonitas e confortáveis, tá? Então, joga aquela calcinha de pano fora, né? Joga aquele pijama de pano fora e a partir de hoje só use camisola justa, só use a camisola curta, porque isso vai fazer muito bem para o seu relacionamento. Tá? Mesmo se você não tiver um parceiro, perceba que só de colocar um conjunto bonito de lingerie ao sair para trabalhar, você vai se sentir muito mais sexy, né? Mesmo que ninguém veja. O que você pode fazer também? Coloca uma máscara facial, cuide da sua pele, cuide do seu cabelo, né? Não é para entrar numa ditadura da beleza, mas não deixe de se cuidar. É fundamental que você se sinta bem, principalmente se você tiver muito do traço de rigidez, tá? Agora que você já sabe o que você tem que fazer para ser mais assertiva no seu relacionamento, é hora de você praticar, é hora de você colocar em prática. Lembrando que a sua vida só vai mudar se você colocar em prática o que você está aprendendo aqui, tá bom? Então vai lá, coloque em prática e volte aqui para comentar nos comentários na semana que vem como foi colocar em prática tudo isso, combinado? Então esse foi o nosso episódio de hoje e até o próximo episódio. Beijo!